estamos aqui de volta. Tive uma pergunta aqui, boa, que eu vou aproveitar para responder. Sabe essa história de que as conjunções concessivas levam o verbo para o subjuntivo? Essa história me lembra outra, que diz o seguinte: quais são as conjunções, então? Vamos lembrar? Quais são as conjunções que levam o verbo para o subjuntivo? Vamos relembrar? As conjunções são as concessivas, as condicionais e as finais. São elas, não esqueça, são elas que levam o verbo para o subjuntivo. Pergunta ótima. Eu vou seguir então aqui com a minha correção. Vamos a FUMARC, questão 9. Aqui, a banca quer que você marque aquela que esteja incorreta. Ela diz assim: o mundo está sem ordem e valores. Como disse? Esse como não é comparativo. Esse como é igual a conforme. Esse como traz ideia de conformidade. A banca queria incorreta. Resposta letra A. Letra B. Mais é adversativo? Sim. Letra C. Para traz ideia de finalidade? Sim, porque inclusive eu posso trocar por a fim de. Ele diz: o pão e o circo a fim de preencher o vazio da vida. Certa a letra C. E a letra D, olha, mas aí é FUMARC, né? Eu vou te dizer, eu não sei por que não tentaram anular essa questão. Essa questão, ela traz um na medida em que, com ideia de proporcionalidade. Não, na medida em que não é proporcionalidade. Na medida em que é causa ou explicação. Cuidado. Eu trouxe essa questão para mostrar para você, porque assim, vamos lá. Existem autores que defendem isso que está na letra D, mas isso é recente. Tem discussão sobre isso? Tem. Então mereceria uma briga essa questão? Mereceria. Se eu tivesse que marcar a pior é a letra A. Mas cuidado com a letra D. A letra D é discutível. A banca colocou na medida em que com ideia de proporcionalidade. Entretanto, não é o que a gramática diz. A gramática diz que à medida que é proporcionalidade. E que na medida em que é igual a por quê? Que pode ser causal ou explicativo. Adriana, você tentaria anular? Tentaria. Adriana, será que você conseguiria? Não sei te dizer. Porque essa banca, ela pode estar falando o seguinte, isso acontece. Existem autores que já admitem o uso do na medida em que para trazer ideia de proporção, já que esse tem sido um uso consagrado da coloquialidade. De tanto as pessoas falarem na medida em que com ideia de proporção, já há autores que aceitam, e é certamente isso que a FUMARC está colocando. Mas que daria para entrar numa briga, se eu tivesse errado a questão, eu entraria. Ocorre que é aquilo que eu te digo, que é a vida, é prova, né? Quando você ficar em dúvida entre duas, você vai para pior. Aquele como não poderia ser comparação mesmo. Então eu trouxe essa questão para você anotar isso aí. Há autores que já admitem o na medida em que com a ideia de proporção. Autores mais modernos. Por quê? Porque as pessoas usam na medida em que com a ideia de proporção mesmo, né? As pessoas falam, na medida em que ela cresce fica tão bonita, quando na verdade, pela gramática tradicional, não se poderia dizer isso. Teria que ser à medida que. Entendeu? Anotou? Então. Vamos lá. 10. Questão 10. O como, que cai tanto nas provas.
O como, que você já viu, que pode ser um monte de coisa. Lembrando que o como pode ser comparativa, pode ser causal, pode ser conformativa e pode ser aditiva. Você viu hoje? Você viu lá no exercício de fixação o como? Tanto o pai como a mãe são seus amigos. O como também pode ser aditiva. O como é uma loucura. Tá, então vamos para o como. Esse como, nas linhas 2 e 3, traz ideia de... Vamos lá. Ele está dizendo que o fato de adorar a mulher fazia com que não se vexasse de modizer muitas vezes. Há uma relação de causa e efeito. O fato de adorá-la fazia com que quisesse falar isso muitas vezes. A resposta à letra A. Esse como é causal, ele está iniciando a causa. Próxima, questão 11. Aqui, a banca diz o seguinte. Pelas ideias expressas no 8º parágrafo do texto, infere-se que o conector E está empregado em sentido adversativo. Você já aprendeu lá no exercício comigo? Você aprendeu o seguinte, que o E só vai ser adversativo quando houver palavras ou expressões que se oponham. Ou seja, não é para ficar só trocando o E pelo porém e se guiando pelo seu ouvido, tipo, gostei, ficou bom. Não. Você tem que julgar essa assertiva como certa ou errada. Para que, se ela estiver certa, ela só vai estar certa se você for ao texto e identificar ideias que se oponham. Se não houver ideias que se opõem, então ele não é adversativo. Você entendeu como é que você tem que fazer essa questão? Lembra que eu tinha falado isso lá no exercício? Isso aparece direto. Aí eu vou ver, vamos lá, vou resumir o que veio antes do E, então. Vou resumir o que veio depois e vou ver se há uma ideia de oposição. A mensagem geral é que somos inadequados para os padrões estabelecidos e não conseguiremos ser felizes sem consumir essas soluções. Ora, há uma ideia de oposição? Não, né? Na verdade, é uma ideia de causa e consequência. Esse E tem valor de consequência. O fato de sermos inadequados faz com que não consigamos ser felizes sem consumir as soluções oferecidas. Ora, esse E não opõe. Ele tem valor conclusivo. Eu quero até que você ainda cresça mais com essa questão. Que você coloque que ele traz um valor de consequência. Show, show. Por isso é tão importante você resumir o que você está lendo. É essa mensagem que eu quero passar aqui nessa aula de hoje. Questão 12, CESP, TCM, auditor estadual, prova de alto nível. Aqui a banca faz o seguinte: seriam mantidos o sentido e a correção gramatical. É sentido e correção. A banca quer trocar um porquê do texto por uma outra conjunção que tenha o mesmo sentido. Ora, o que você faz para resolver essa questão? Imediatamente você pensa, bom, o porquê está na lista do visto que, uma vez que, por quanto, pois. Quem memorizou a lista vai ficar em dúvida entre A e E. Concorda comigo que A e E estão no páreo? Porque as duas trazem conjunções que pertencem à mesma lista. Então, o que vai definir? Você tem que marcar aquela que tenha o mesmo sentido, mas que também mantenha a frase correta. Entre as duas, existe uma correta e uma incorreta. Ora, qual é a diferença entre elas? Os verbos. O verbo da letra A está no presente do indicativo.
O verbo da letra E está no presente do subjuntivo. O que você acabou de revisar comigo? Você acabou de revisar que o verbo só pode ir para o subjuntivo se... O verbo só pode ir para o subjuntivo se... Estou voltando aqui, não é esse slide não. Ó, o verbo só pode ir para o subjuntivo se for uma dessas conjunções. Concessivas, condicionais ou finais. Ora, esse porquanto, uma vez que, só podem ser explicativas ou causais. Jamais, então, elas não são concessivas, elas não são condicionais, elas não são concessivas, finais, elas não aceitam o verbo no subjuntivo. Essas conjunções só aceitam o verbo no indicativo. Resposta letra A, porquanto incomoda. Por quê? Porque a está com o verbo correto no indicativo. Porque na E, uma conjunção causal ou explicativa jamais aceitaria um verbo no subjuntivo. Só se fosse concessiva, condicional ou final. Show de questão. Na letra B, o à medida que é proporcional. A par de é igual a apesar de, concessiva, e consoante é conformativa. Então, ó, proporcional, concessiva e conformativa. Vamos embora, curtindo todas as questões de conjunção de todas as grandes bancas do Brasil. Agora eu vou para Sesgran Rio, que é banca que faz concurso para Petrobras, Banco do Brasil, ANS, agências reguladoras, enfim. A banca diz o seguinte: o trecho do texto em que se estabelece uma relação lógica de oposição. Você já correu na areia? Você já correu na areia com sol, a pino? Você já sabe que relação de oposição ou é adversativa ou é concessiva. Você já está vacinado, você já passou pelo pior. Pronto, enquanto o outro lá vai achar que oposição só pode ser adversativa, você que já está em outro nível não vai estranhar que a resposta seja a letra B, embora que é uma conjunção concessiva. Entendeu? Então, quando se fala em oposição, você já está vacinado. Você já sabe que com oposição ou é adversativa, ou é concessiva. Nesse caso, foi uma concessiva. Na letra A, porque só pode ser causal ou explicativa. Na letra C, portanto, é conclusiva. Na letra D, para é final. E na letra E, conclusiva. A C e a E se excluem, né? São iguais. Próxima, 14, FCC. Dessa forma, a banca traz uma conjunção que é conclusiva. A banca quer uma outra conclusiva. Resposta letra D. Tá. 3 se excluem. Ó, essas 3 são iguais. Nada obstante, todavia e contudo são adversativas. FCC sempre dá esses moles. Ela sempre, não é que ela dê mole, é que a FCC, eu sempre falo isso para os alunos de FCC, ela privilegia o aluno estratégico. FCC, você tem que saber a matéria, mas você também tem que saber fazer prova. A banca valoriza o aluno estratégico. Então, assim, quem faz prova da FCC, e você já está treinando aqui comigo, você está vendo que nessas questões de conjunções, ela sempre vai trazer 2, às vezes até 3 alternativas iguais, privilegiando, beneficiando o aluno que é malandro, esperto e fala. Não poderia ser a B e a C, porque elas são adversativas. Entendeu? E não poderia ser conquanto, letra E, concessiva. Por quê? Porque a concessiva leva o verbo para o subjuntivo. E se eu colocasse o conquanto aqui,
Veja, tá vendo o verbo? O verbo, ó, esse verbo aqui não estava no indicativo. Eu nunca poderia usar o conquanto, esse é outro macete que eu tô te dando. Quando a banca quiser colocar, quando qualquer banca quiser colocar uma conjunção concessiva em algum trecho, olhe sempre para o verbo dela. Se o verbo não estiver no subjuntivo, você não vai poder fazer a substituição, porque o enunciado falava em correção. E eu não posso usar uma concessiva com verbo no indicativo, a frase ficaria errada. Então, matei essa questão aí de diversas formas. 15, Instituto AOCP, que fez TRT do Rio, que faz muitos concursos também pelo Brasil. Assinale a alternativa em que o elemento sublinhado é uma conjunção integrante. A banca quer aquela alternativa em que o que vai ser integrante quando ele substituir, ou seja, quando ele, introduzir uma oração substantiva. Ou seja, uma oração que seja igual a isso. Resposta, letra D. Horácio garantia isso. Na letra A, o que retoma um antecedente, momento. Então, ele é pronome relativo no momento no qual. Na letra B, o que retoma a obra também é pronome relativo, a obra qual. Na letra C, esse que antecedido de mais do que, é conjunção comparativa. E na letra E, ele está retomando ser humano. Ele é um pronome relativo. Tudo bem? Está crescendo? Importante ao testar com todas essas bancas, você já vai para outro patamar. Na questão 16, que é a última dessa sequência, FCC, TRT da 24ª região. Os concursos para TRT da FCC são sempre mais alto nível. A banca traz aquela questão de causa e efeito, que é uma questão que nós estamos treinando aqui direto, então você não vai ter problema. A única dificuldade que pode haver nesse modelo de questão, que é típico da FCC, é você não entender o que você está lendo. Muitas vezes, você não consegue ver relação de causa e efeito porque você fica zonzo. Você fica lendo e fala, não estou entendendo nada, meu Deus do céu. Não, então você tem que resumir. Resumir as informações e não esqueça, depois de resumir, você tem que lembrar aquele macete de que causa e efeito é o fato de faz com que, o fato de faz com que, o fato de faz com que. Venha comigo, vamos lá. Letra A. A letra A eu não respeito porque tem um C que é condicional. Isso aqui já é um outro macete que eu tô te dando. Quando vier uma conjunção que não tenha cheiro de causa e efeito, você já sabe, não tem cheiro de causa e efeito porque é condicional. Eu vou embora. A letra A não merece meu respeito. Traz valor de condição. A letra B, vamos ver se ela tem causa e efeito. Ah, Adriana, eu tô ficando zonzo na B. Não vai ficar não, porque você vai resumir. Você vai resumir o que você está lendo. Você vai sublinhar as informações mais importantes. Vamos lá. Sendo tudo tão novo, ainda engatinhamos. O fato de tudo ser tão novo faz com que ainda estejamos como bebês, engatinhando. O fato de faz com que eu fui resumindo as informações, identifiquei uma relação de causa e efeito na letra B. Resposta é ela. C. Na C eu vi um E. Esse E tem cheiro de causa e efeito? O fato de eu comer um monte de coisas fez com que eu não precisasse contar nada para ninguém? Não.
Adriana, o E pode vir numa relação de causa e efeito? Pode. Mas foi o caso? Não. Como eu vi isso? Porque eu resumi o que eu estava lendo. Ó. O fato de eu comer um monte de coisas fazia com que eu não precisasse contar nada para ninguém? Não. Aliás, há uma relação aí de oposição, né? Até um pouco de oposição, né? Eu comi um monte de coisa, mas eu não precisava contar para ninguém, porque eu é que importo, não é isso? Não é uma relação de oposição? Até, o E tem até um valor sutil adversativo, né? Porque o normal é você comer um monte de coisas e contar. Ou não, né? Ou talvez não seja, né? Talvez o normal seja comer e não contar. Não é isso? O fato é, gente, o fato é. Interessante essa ideia aí, que não é de causa e efeito, tá? Pode ser de adição ou, dependendo da pessoa, pode ser de oposição. Vai, D. Reconheço que... Olha, a D é linda. Olha a D. Resuma as informações da D. Sinto desconforto em ver casais e famílias à mesa, nos salões, casais e famílias, cada qual com seu smartphone. Concorda? Concorda que são essas as informações mais importantes? Quer dizer, sinto desconforto e vejo casais e famílias com o smartphone. Senti um cheiro de causa e efeito? Sim, né? O fato de ver casais e famílias, cada um com seu smartphone, faz com que eu sinta desconforto. Na letra D, existe uma relação de causa e efeito. Por que não é a D? Porque a banca falou causa e efeito nessa ordem. E a letra D não era causa e efeito nessa ordem, era efeito e causa. Por isso não foi a letra D. Fantástico. E a letra E, eu não respeito. Por que eu não respeito a letra E? Eu não respeito por causa do contudo. A letra E tem o mesmo raciocínio da letra A. Traz um conector que eu não respeito. Aí eu nem perco tempo lendo, porque é um conector que não traz cheiro de causa e efeito. Vamos para a última? Agora é a última mesmo. Vamos fechar com VUNESP. Agora vamos correr mesmo no ar-condicionado. Olha, por que, portanto? Por que e portanto? A banca quer que você substitua essas conjunções por outras que tragam o mesmo sentido. Ora, resposta letra A. Visto que está na lista do porquê e o logo está na lista do portanto. Vou aproveitar e classificar as outras, né? Para você fixar. Assim que é temporal. Na letra B, por isso é conclusiva. Na letra C, conforme é conformativa. E o E, esse E é adversativo. Olha que lindo. Curta esse E aqui da letra C, porque olha a ideia de oposição. O carro quebrou. Não, minto. Ele não é adversativo, ele é conclusivo. Gente, olha que coisa linda esse E. Peraí. Vou mostrar pra você porque que ele é conclusivo. Ó. Ele quebrou e não pudemos chegar. Ele tem valor de conclusão, de consequência. Causa e efeito. Olha que legal. A VUNESP, ela é uma banca boa, mas ela sempre alivia, porque mesmo que você não soubesse que esse E era conclusivo, isso não faria diferença, porque não tinha nada a ver com o enunciado. Mas olha como ela é boa, ela aproveita para trazer uma alternativa bem interessante, mas é uma alternativa que não te traria problema na prova. Isso é VUNESP. Já que pode ser causal ou explicativa e caso é condicional. Para que é final e ainda que é concessiva. Show, né? Lindo demais, não é mesmo? Então tá. Siga aí com o meu curso. Vou rodar uma vinheta.